É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. De onde você tirou isso? Perguntou Verônica à sua filha. Ela perdeu o poder da fala por um momento, mas quando tentou se recompor, sua língua continuou a desobedecer e suas pernas tremiam. Ela se sentou no sofá, olhando horrorizada para o presente que Selena lhe dera. Comprado no mercado de pulgas, respondeu a garota, colocando um vaso de peonias brancas sobre a mesa ao lado do presente de sua amada mãe. A garota se virou e viu que sua mãe havia aberto a caixa e estava olhando para o conteúdo com um olhar incompreensível. E o que aconteceu? O que tem dentro, mamãe? Sentada ao lado da mãe, ela começou a olhar o presente. No dia anterior, Selena não havia tido tempo de dar uma boa olhada no presente. O caixão de madeira era bastante antigo e todas as suas superfícies eram esculpidas. Parecia que já havia sido decorado com pedras, mas agora só havia buracos vazios. Por que você está tão assustada? Perguntou a mãe a Selene. Achei que você gostaria do meu presente. Você adora todo tipo de coisa velha. Filha, veja o que tem dentro, disse Verônica com uma voz dura. A menina pegou a caixa de sua mãe e olhou dentro. Havia fotos. Ao olhar mais de perto, Selena olhou para a mãe de forma incompreensível. Eram fotos de seu pai, que havia morrido em um acidente de carro há 10 anos. Mas o mais surpreendente era que a garota nunca tinha visto essas fotos antes. Como isso era possível, se o pai dela estava no túmulo há 10 anos? Então o papai está vivo? Ela perguntou à mãe. Eu também não entendo nada, respondeu Verônica, mas uma coisa é certa, as fotos foram tiradas depois da morte dele, por incrível que pareça. Mas eu estava no funeral com você, vi como eles baixaram o caixão com o corpo do seu pai na sepultura, como você chorou, jogando um torrão de terra na sepultura. Como ele pôde sair de lá e voltar à vida? Temos que descobrir tudo, disse mamãe, e de quem você comprou? Selena contou à mãe como saiu da escola pelo caminho de sempre, passando pelo bazar, onde os moradores vendiam várias bugigangas. Ela estava muito pensativa, pois era o último ano acadêmico da universidade. A escola estava barulhenta, os alunos se reuniam em grupos nos corredores, compartilhando notícias e planos. Selena estava perto da janela com sua amiga Catherine e seu namorado Evan. Ela não tinha visto o jovem durante todo o verão, pois ele estava viajando a negócios. Selena e Evan são amigos desde o ensino médio. Quando garoto, Evan se apaixonou por Selena e até se matriculou na mesma escola que ela para ficar perto dela. No ano passado, ele a pediu em casamento para morarem juntos. Herdado de sua avó, o rapaz conseguiu um pequeno apartamento-estúdio. A moradia não podia ser considerada muito confortável e prestigiada, mas o apartamento ficava perto da escola. E a família de Selena morava no subúrbio, de onde levava mais de 1 hora para chegar. Mas ultimamente eles começaram a ter conflitos e desentendimentos frequentes. Evan fez amizade com meninos e meninas da escola de petróleo. A maioria deles era de famílias ricas, vestia-se bem e sempre tinha dinheiro. Em um esforço para se encaixar entre seus amigos, Evan começou a trabalhar mais do que estudar. Selena tinha de fazer suas anotações para ele, resolver problemas. Ela se tranquilizou, Evan trabalha para que tenhamos algo para viver, ele faz tudo para nossa felicidade e bem-estar. A própria Selena assumiu trabalhos como freelancer, trabalhando online em um laptop velho que ela comprou na prateleira. Escute, quando eu saí, você estava usando aquele moletom, o cara disse a Selena, eu voltei e você está usando novamente. Você não poderia comprar roupas novas no verão? Selena tentou se justificar, ela não gostava que Evan dissesse coisas assim na frente de sua amiga. Você trabalha, recebe mais pedidos, insistiu o rapaz em sua justiça. Você sabe que eu gasto o dinheiro que ganho com comida e material escolar, e às vezes tenho que ajudar minha mãe, os pedidos de coca começaram a aparecer. Harvey é o irmão mais novo de Selena.
Quando seu pai morreu, o garoto ainda era pequeno e se lembrava vagamente de seu pai. À medida que crescia, começou a se comportar de forma egoísta, exigindo coisas caras de sua mãe, aparelhos, que ela não podia lhe dar. A mãe de Selena mal conseguia pagar as contas durante anos. Após a morte de seu pai, a família, que era bastante rica e próspera, tornou-se uma família pobre, sempre com falta de dinheiro, embora sua mãe tivesse 3 empregos. Selena, veja como as meninas da escola de petróleo estão vestidas, repetiu Evan, veja como elas se maquiam, arrumam o cabelo e fazem as unhas. Por que eu faria isso? Meus amigos já estão rindo de mim, Evan começou a ficar irritado. Eles dizem que eu tenho sorte, que ninguém vai me bater. Selena não sabia o que dizer. As palavras do garoto machucaram seu coração. Era culpa dela que sua família estivesse tão desamparada, era culpa dela? Vamos lá, mude alguma coisa em você, ou estou começando a achar que logo voltará para sua mãe em seu próprio buraco. Não me envergonhe na frente de meus amigos. Eles tiram sarro de mim quase todos os dias. Tenho vergonha até de trazer você para minha companhia, e todos os meninos vão lá em duplas. Selena olhou para Evan com um ressentimento amargo. O garoto que ela conhecia desde a infância havia mudado muito durante o verão. A mudança nele não tinha sido para melhor. Estava cada vez mais claro para ela que não queria estar perto de um homem que lhe dizia palavras tão ofensivas, que não queria entender a situação de sua família e o que ela estava tentando ganhar da melhor maneira possível. Vendo como Selena estava ofendida, Catherine decidiu interromper a conversa desagradável. Vamos dar uma olhada no horário das aulas, sugeriu ela à amiga. Provavelmente já está fixado no saguão do primeiro andar. Vamos dar uma olhada no horário das aulas, ela sugeriu à amiga. Provavelmente já está fixado no saguão do primeiro andar. Catherine pegou Selena pela mão e a arrastou em direção às escadas. No caminho, ela disse: Ora, seu Eva é muito atrevido. Como ele pode simplesmente virar a língua para dizer essas palavras? Ele vem de uma família simples e agora brinca com os meninos grandes. Selena não queria ter essa conversa. Ela não gostou nem um pouco. Ela andava como um robô, sem pensar em nada. Depois de reescrever o horário em seus cadernos, as meninas deixaram o prédio da escola. Lá fora, o tempo estava lindo, era o chamado outono dourado. No parque, as folhas amarelas e vermelhas das árvores de bordo farfalhavam sob seus pés. O ar tinha aquela transparência que só aparece em setembro. Precisa de uma carona? Catherine perguntou à amiga. Ela sabia que Selena levaria mais de 1 hora para chegar em casa. Pela expressão da garota, Catherine sabia que ela não iria ao apartamento de Vânia hoje. Não, vou pegar o ônibus e depois vou a pé, Selena recusou, o tempo está ótimo, não está chovendo, quero caminhar, ela pensou. Bem, então, até amanhã, Catherine deu um beijo no rosto de Selena e caminhou até o estacionamento, onde seu carro novo estava estacionado. Sua amiga havia passado recentemente no exame de direção e seus pais haviam comprado um carro de presente para ela. Catherine já havia oferecido carona a Selena, para o campo, para o rio, mas ela sempre recusou, estava sempre ocupada. Selena caminhou pela rua e, sem perceber, aproximou-se de um pequeno bazar, onde as pessoas estavam vendendo coisas, móveis e vários itens domésticos. Elas faziam isso por diferentes motivos. Algumas pessoas não precisavam mais dessas coisas, e outras as levavam para o bazar para conseguir algum dinheiro para viver. Foi assim que quase todas as coisas da casa dela vieram parar aqui. Mamãe vendia algo todos os dias para alimentar seu filho e sua filha. Papai morreu quando as crianças eram pequenas, Selena tinha acabado de entrar na escola e Harvey estava no jardim de infância. No dia do funeral, a mãe correu para pedir dinheiro emprestado aos vizinhos. O dinheiro alocado pelo Estado para despesas funerárias mal dava para um caixão. Após o velório, Selena ajudou a mãe a tirar a louça da mesa. Não vieram muitas pessoas, apenas entes queridos. A mãe do marido de Verônica chorava sem parar, entristecendo Selena e sua mãe. Ela uivou para o túmulo, correu até a cruz recém-instalada, abraçou-a e caiu sobre um monte de terra.
O irmão do pai de Selena, Oliver, arrastou-a para longe, dizendo: Mãe, ele faleceu, não há nada que você possa fazer, mas em nossa memória ele sempre estará vivo. Selena estava lavando a louça na cozinha quando a campainha tocou. Verônica abriu a porta. Parados na porta estavam homens desconhecidos, parecendo gangsteres. Empurrando a mulher para o lado, eles entraram em seu apartamento de 4 cômodos. Seu marido nos deve uma grande soma de dinheiro, disseram os estranhos, é hora de saldar a dívida. Meu marido morreu, disse Verônica com uma voz triste, sem entender o que estava acontecendo. Nós sabemos, por isso viemos, suas dívidas serão pagas por você. Os homens percorreram os cômodos, examinaram com interesse os móveis, estofados de boa qualidade, a parede tcheca da sala de estar, cheia de louças. Verônica espalhou as mãos. Eu não sei nada sobre dívidas, saiam daqui, disse ela, mal conseguindo se conter para não gritar com os homens. Você não sabia, e agora sabe, disse um dos estranhos com raiva, então tem que pagar, ou quer que seus filhos desapareçam um dia? Ele olhou significativamente para Harvey, que estava brincando com carros no chão, e para Selena, que havia saído da cozinha ao ouvir o barulho. Vá embora agora, disse mamãe, eu mal tinha dinheiro para enterrar meu marido e tive que pedir emprestado. Não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, especialmente porque não peguei nada de você pessoalmente. Esqueça, o homem se aproximou de Verônica, agarrou-a pelo colarinho, respirando maliciosamente em seu rosto, você vai pagar isso como um encanto, caso contrário, vamos queimar seu apartamento. A mulher assustada fechou a porta atrás dos estranhos e se sentou no sofá, envolvendo os braços em volta da cabeça. Ela não sabia o que fazer. Ultimamente, seu marido estava desaparecido o tempo todo. Mais tarde, ela descobriu que ele jogava cartas no cassino e que, para isso, fazia empréstimos em escritórios de má reputação. O que você está fazendo? Verônica disse ao marido. Mas o pai de Selena continuou a jogar, sempre pedindo dinheiro emprestado. E então ele morreu. O acidente ocorreu em uma estrada rural. Depois de examinar a cena, o investigador disse a Verônica. De acordo com dados preliminares, seu marido não conseguiu se controlar na estrada escorregadia pela chuva e voou para a pista contrária. Seu carro capotou várias vezes e caiu no rio sobre a ponte. O carro foi retirado, mas o corpo do homem não foi encontrado. É provável que ele tenha sido levado pela correnteza. Eles o procuraram por 2 meses, mas sem sucesso. Havia uma estação de tratamento de esgoto rio abaixo. Se o corpo do marido de Verônica tivesse caído lá, seria impossível encontrá-lo. Primeiro, eles o deram como desaparecido e depois determinaram outra situação, emitindo documentos de que o pai de Selena havia morrido. A primeira coisa que a mãe da menina fez quando seu apartamento foi abandonado pelos cobradores foi ligar para o estacionamento e perguntar se poderia levar o carro do marido, que estava lá até o final da investigação. Ela foi autorizada a fazer isso. A mãe vendeu o carro por uma pequena quantia de dinheiro. Quando estranhos apareceram em seu apartamento novamente, ela lhes entregou um maço de notas. Um dos estranhos as contou e murmurou. É bom que você tenha tentado encontrar dinheiro, mas aqui está apenas a menor parte, pegue mais, voltaremos em breve. E não se atreva a sair da cidade, nós encontraremos de qualquer maneira. A mulher assustada colocou um anúncio no jornal para vender sua casa de campo. O chalé estava em uma ótima localização e era caro. Casados, eles a construíram juntos. A estrutura de 2 andares em um terreno de 15 acres era o local de férias da família. Eles passavam o verão lá, para que as crianças pudessem comer legumes frescos e frutas silvestres dos canteiros, cuidadosamente cuidados por Verônica. Depois de vender a Dasha, ela devolveu o dinheiro aos coletores. 1 mês depois, a mulher vendeu seu apartamento de 4 cômodos no centro e comprou um pequeno apartamento em uma casa antiga nos arredores. Só esse dinheiro não era suficiente. Assim, quase tudo da casa foi vendido, inclusive banheiros, lustres, móveis e até mesmo algumas roupas. Mas os cobradores exigiam dinheiro repetidas vezes. O marido de Verônica devia uma quantia fabulosa. Às vezes, a mulher chorava.
O senhor está deitado na sepultura e não respira, e nós saímos para o mundo, completamente sem nada. Em breve não teremos nada para alimentar nossos filhos. Ela se dirigia com amargura e ressentimento ao marido que havia falecido. Quando descobriu que o marido estava jogando cartas e pedindo dinheiro emprestado, ela tentou impedi-lo muitas vezes. Pare de ir ao cassino, isso não vai acabar bem, mas o marido não lhe deu ouvidos. No final, Verônica desistiu. Seus filhos eram mais importantes para ela. Harvey tinha acabado de nascer, precisava de cuidados e alimentação, e Selena estava na escola. Todas as tardes com ela tinha que estudar, fazer o dever de casa. Os pensamentos tristes de Selena foram interrompidos por uma voz feminina estridente. Garota, compre uma caixa de joias. A garota olhou para a velha senhora que estava segurando um objeto de madeira feito à mão. Para que eu preciso dele? Perguntou Selena. Dê-o para a pessoa que você mais ama e ela lhe agradecerá por isso. Selena não sabia do que a senhora estava falando, mas se lembrou de que hoje era o aniversário de sua mãe. Eles não iam comemorar, ou a família não tinha dinheiro extra para comemorações de aniversário. Mas a mãe da garota adorava coisas antigas, então Selena olhou atentamente para a caixa. A senhora idosa pegou a mão da menina. O toque foi desagradável, gelou seu coração e sua pele se arrepiou. Selene queria se livrar da avó o mais rápido possível. Ela sentiu algo assustador nos olhos da velha, algo inquietante, inexplicável. Ela tentou puxar sua mão, mas a mulher a segurou com força. Esta caixa lhe revelará um segredo. Do que ela está falando? Ela é louca, pensou Selena. Mas a garota se lembrou de como sua mãe já havia ficado naquele lugar e pedido aos transeuntes que comprassem coisas para ela. Talvez a vovó não tenha nada para comer, então ela traz coisas de casa para o bazar a fim de conseguir algum dinheiro para comer. O pensamento fez com que Selena concordasse em comprar a caixa. Tudo bem, disse ela à senhora idosa, mas não tenho muito dinheiro e a senhora deve estar pedindo muito. Aceito o que a senhora me der, ela respondeu. A garota sacou uma bolsa da carteira, tirou algumas notas e as entregou à avó. A mulher lhe deu a caixa em troca. Não comprei um presente para minha mãe, pelo menos vou lhe dar essa caixa, pensou Selena. No caminho, ela comprou um buquê de peonias brancas. Sua mãe adorava essas flores, que enchiam tudo ao seu redor com sua doce fragrância. Ao ouvir a história da filha sobre a velha estranha, Verônica não entendia o que estava acontecendo. Tem certeza de que nunca viu essa mulher antes? Perguntou ela à filha. Tenho certeza de que eu me lembraria dela, ela tem um olhar muito expressivo. Selena convenceu a mãe, ela era uma baba yaga, muito desagradável, eu poderia congelar minha pele só de tocá-la. Mística, disse sua mãe, pensativa. Ela tirou as fotos da caixa novamente e olhou para elas. Não acredito que ele esteja vivo, disse Selena, talvez seja uma piada. Alguém decidiu nos irritar trazendo-nos de volta ao passado. Não se trata do passado, veja, sua mãe segurou uma das fotos, esta casa não estava lá quando seu pai morreu, era um terreno baldio. Você deve se lembrar dela, às vezes passávamos por ela quando queríamos pegar um atalho da escola para casa. Selena olhou mais de perto, de fato essa casa não estava aqui antes, mas seu pai foi fotografado na frente dela. O homem estava bem vestido e sorria para o fotógrafo diante da lente da câmera. Como isso é possível, a garota não entendia. Ele está vivo e não deixa a família saber. Quem estava enterrado em uma cova no cemitério, então? Verônica e Selena sentaram-se pensativamente no sofá. Cada uma estava pensando em algo diferente. O passado muitas vezes volta à vida das pessoas, lembra-as de antigos laços que foram perdidos, faz ajustes no presente, mas ressuscitar os mortos? Isso não acontece. Entretanto, eles nunca viram seu pai morto. Eles colocaram um caixão com suas coisas favoritas na sepultura. Eles tinham que prestar homenagem ao homem, e assim o fizeram. Esse método de enterro foi insistido pela mãe do pai, a avó de Selena. Seu filho morreu, ele não está mais vivo, e eu não terei nem mesmo um lugar para ir ao túmulo, lamentou ela, persuadindo Verônica a enterrar pelo menos um caixão com as coisas dele.
De repente, Harvey entrou na sala. Por que você está aí sentado como um polegar dolorido? Perguntou ele, brincando. Sua mãe entregou ao menino uma caixa de fotografias. O que é isso? Harvey olhou para as fotos. É o meu pai. E onde você conseguiu essas fotos? Eu nunca as vi antes. Nós também nunca as vimos, filho, disse Verônica. Selena comprou essa caixa hoje no mercado de pulgas para me dar, e nela havia fotos recentes do seu pai. Ele está morto? Perguntou o garoto. Aparentemente não, disse Selena, está bem vivo e com boa aparência. Você está com cara de louco agora, disse o irmão de Selena, torcendo o dedo em sua têmpora. Ele saiu da sala, pensando que as mulheres eram criaturas estranhas e que era impossível entender a lógica de seus pensamentos. Tentando se distrair de seus pensamentos estranhos, Verônica perguntou à filha. Como estão as coisas na escola? Está tudo bem, mamãe, respondeu a menina. Lá fora, a janela começou a escurecer, mas ela não estava indo embora. Verônica achou isso estranho. Sua filha estava morando com seu amigo de infância Evan há 1 ano. Eles tinham uma espécie de relacionamento romântico, embora a mãe de Selena nunca tivesse gostado do garoto. Ela sempre foi assombrada pela sensação de que, na primeira oportunidade, ele trairia sua filha, a machucaria. Depois do que seu marido havia feito, Verônica não acreditava mais na decência dos homens, considerava-os todos canalhas. Ela também não acreditou em Evan quando ele lhe disse que queria ficar com Selena, para começar uma família juntos. Não quero pressioná-la, disse Verônica à filha, mas Eva é esquivo, não é confiável. Ele parece me amar, Selena tentou argumentar insegura com a mãe. O tempo dirá se ele a ama ou não, disse a mulher sabiamente. Ela se baseou em sua própria experiência. Uma vez ela pensou que seu marido também a amava, mas depois do que ele fez com eles, depois que sua família se endividou, ela não tentou procurar boas qualidades nos homens. Foi por isso que ela nunca se casou novamente. E quando é que ela tinha tempo para procurar pretendentes? Todas as suas preocupações se concentravam apenas em como alimentar seus filhos e em como vesti-los. Após a morte do marido, Verônica teve de aceitar 3 empregos. Cobradores vinham constantemente ao seu apartamento insignificante, comprado para substituir um grande apartamento de 4 cômodos, exigindo dinheiro. Temendo por sua vida e pela vida de seus filhos, Verônica economizou em tudo para juntar dinheiro para pagar as dívidas do marido. Mas não importava o quanto ela pagasse, os juros se acumulavam repetidamente, e o valor da dívida quase nunca diminuía. Ficarei com você esta noite, disse Selena, tenho muitas coisas para pensar em silêncio. Claro, minha filha, sua mãe a abraçou, esta é sua casa também. Há algo errado? Nos olhos de Verônica havia preocupação com a filha. Ela estava orgulhosa dela. A menina estava estudando e trabalhando meio período, sem que a mãe lhe desse 1 centavo. Mas agora ela estava preocupada com alguma coisa. Com a briga de Vânia, compartilhada com sua mãe Selena, ela havia se tornado recentemente uma espécie de estrangeira, ou algo do gênero. Não quero moralizar, disse a mãe dela, mas imaginei que um longo tempo juntos não seria bom. Mas você é uma boa garota e, quando seu Evan vier pedir desculpas, você vai se derreter. Você voltará para ele. Não tenho tanta certeza disso, disse Selena, colocando as fotos do pai de volta na caixa. Por que perder seu tempo com um homem que não a aprecia? Verônica achava que não só tinha criado uma filha bonita e gentil, mas também uma garota muito inteligente. Selena, de fato, era criteriosa, sempre pensando em cada passo. A menina colocou a caixa sobre o trêmulo, achou necessário colocar tudo em ordem. Foi até a despensa, pegou um berço de lá, fez um lugar para dormir na pequena cozinha. É tão bom estar em minha própria casa com meus entes queridos, ela pensou enquanto adormecia. O quarto de Selena já havia sido ocupado por Harvey há muito tempo, e sua mãe dormia no sofá do corredor, portanto não havia outro lugar para se espalhar a não ser a cozinha. À noite, Selena sonhava com uma mulher velha e estranha no mercado de pulgas. Ela agarrou seu braço, riu alto e disse: Você aprenderá o segredo de seu pai, será mais fácil para a alma e a vida será melhor.
A garota foi acordada pelo toque de seu celular. Era Eva. Sem nem mesmo dizer alô, ela gritou para o receptor: "Onde você está? Por que não voltou para casa? Acordei durante a noite e você não estava lá." "Eu estava na casa da minha mãe, e esta é a sua casa, não a minha", respondeu Selena com uma voz sonolenta. Ela pensou que Evan havia encontrado sua ausência durante a noite, mas nem tentou descobrir onde estava sua namorada. E se algo acontecesse com ela? E se ela estivesse em apuros? Ela dormiu tranquilamente a manhã toda e agora ele estava ligando, tentando fazê-la parecer culpada. Selena se sentou no berço. "Vamos, não seja estúpida, volte", disse o rapaz insistentemente. "Sei que disse coisas desagradáveis a você, mas estou errado? Você realmente se transformou em uma mariposa cinzenta. Devo ir buscá-la?" "Não, você não precisa vir", disse Selena, "e não ligue novamente para." "Vá se fuder." Ela ouviu a voz de um Vânia furioso. A garota percebeu que não se tratava de um intervalo para tomar uma decisão importante, para interromper o relacionamento. Trata-se de uma pausa. Ela não quer mais ficar perto de Evan, não quer ouvir seus insultos, não quer ser uma mariposa cinzenta. No momento, ela estava mais preocupada com outros pensamentos. Selena queria saber se seu pai estava realmente vivo. No entanto, ela quase não duvidava mais disso. Ela vestiu um roupão, abriu o laptop e foi na ponta dos pés até a sala de estar, onde sua mãe estava dormindo no sofá. Selena pegou a caixa de fotos. Ela queria digitalizá-las e encontrar provas na internet de que seu pai estava vivo. As digitalizações não deram em nada, e Selena passou o scanner várias vezes. De repente, ela identificou uma das fotos em um site de rede social. Era a página de uma mulher que ela não conhecia. Não muito jovem, na casa dos 40 anos, ela estava postando fotos com o pai de Selena. A garota examinou o rosto da mulher estranha. Certamente ela nunca a tinha visto antes, ou certamente se lembrava dela. Quem era ela? Por que estava postando fotos de seu pai? Verônica entrou na cozinha. Já acordada: "Filha, bom dia." A mulher colocou a chaleira no fogão, ligou o gás, pegou o berço e vou fazer o café da manhã. "Harvey tem segunda aula hoje. Quando você vai para a escola?" "Tenho que estar em casa na segunda aula, mãe", respondeu Selena, dobrando a roupa de cama e guardando o berço no guarda-roupa. Não havia pressa, ela poderia tomar o café da manhã em paz, especialmente porque já sentia falta dos cheesecaques de creme azedo da mãe. Verônica pôs a mesa e serviu chá em xícaras. Harvey, que havia adormecido, esfregou os olhos e sentou-se em um banquinho, pegando um prato de cheesecaques. "Vá se lavar primeiro", disse-lhe a mãe. Em seguida, ela fez um gesto para que o garoto saísse. Verônica lançou-lhe um olhar severo, e o filho não teve escolha a não ser entrar no banheiro. "Como você dormiu, Selena?" perguntou a mãe. "Não muito bem", respondeu ela, "sonhou a noite toda com aquela mulher do mercado." "Que mulher velha e assustadora." "No meu sonho, ela ficava falando comigo sobre algum segredo." Selena contou à mãe que havia encontrado a página de uma mulher estranha na mídia social, que postou fotos de seu pai. A menina virou o laptop para que sua mãe pudesse olhar a tela. A mulher estava olhando para as diferentes fotos, percorrendo a página. "Eu nunca vi essa mulher", disse ela pensativa, "certamente não a conheço e nunca vi meu pai." "Quem é ela?" "Não sei, mamãe", respondeu a filha, "mas estou determinada a descobrir, caso contrário não conseguirei dormir bem." "E talvez você não devesse tentar persuadir a mãe de Selena, ele está morto para nós, e se não, por que ele não apareceu?" "Talvez ele tenha sido ameaçado por suas dívidas, estava com medo de ser morto." Verônica sentiu o ressentimento e a raiva em relação ao marido ferverem dentro dela. "Ele estava vivo, mas me deixou viúva e me endividou. Você se lembra como foi difícil para nós naquela época, como eles nos privaram de um bom lar, de uma casa de campo, como durante dias comemos pão de centeio e caldo de carne, que não tinha nem um grama de gordura, porque não havia nada para comprar carne." Verônica desmaiou, lembranças tristes voltaram à tona.
Toda vez que a campainha tocava no apartamento, ela tremia, com medo de que os matassem ou levassem seus filhos para longe dela. Muitas vezes, os cobradores chegavam quando mamãe estava no trabalho. Eles tocavam a campainha e Selena pegava o pequeno Harvey, segurava-o com uma das mãos e fechava sua boca com a outra para que ele não gritasse, para que os homens estranhos pensassem que não havia ninguém em casa. Durante vários anos, enquanto a mãe pagava as dívidas do falecido marido, as crianças não sabiam o que eram doces. Ela não tinha nada para comprar roupas para o filho e a filha. À noite, a mulher costurava em uma velha máquina de costura, costurando algumas roupas para vestir as crianças. Selena não sabia o que eram vestidos bonitos ou sapatos de salto alto, e os meninos do quintal sempre provocavam Harvey. As crianças mal viam a mãe. Ela chegava de um trabalho e corria para outro, certificando-se apenas de que o filho e a filha estavam em casa, que não haviam sido roubados, que não haviam sido sequestrados. A mulher estava sempre cansada, exausta. Ela não lamentava o marido, não pensava na vida passada que tiveram juntos, todos os pensamentos de Verônica estavam ocupados em como pagar as dívidas. O que mais fazer para que os cobradores de dívidas se livrassem dela e parassem de ameaçá-la? Para ajudar sua mãe, Selena começou a limpar as entradas do prédio de apartamentos vizinho. 4 entradas em um prédio de 9 andares não era fácil para ela. Além disso, a limpeza consumia muito tempo, e a garota ainda tinha que fazer a lição de casa, buscar o irmãozinho na creche e comer alguma coisa. Os centavos que recebia para limpar as entradas, a menina dava para a mãe, que comprava produtos simples. Antes, quando eles tinham uma casa de campo, costumavam trazer batatas e outros vegetais de lá. Agora não tinham nem mesmo essa ajuda. A família, que antes era próspera, rapidamente se tornou uma família de mendigos. Selena nem sequer foi à festa de formatura, porque não tinha nada para vestir. Não invente desculpas para ela, disse Verônica, eu a avisei que jogar cartas não adiantaria nada, mas ela não me deu ouvidos. Ele sempre fazia tudo do jeito dele e não queria nos levar em conta. Ele vivia para seu próprio prazer. Tive a infelicidade de me casar com aquele covarde e canalha. Acalme-se, a mãe tentou interromper Verônica Selena, mas a enxurrada de amargura, ressentimento e raiva da mãe parecia inesgotável. As palavras saíam de seu coração, cheias de preocupação com as crianças que tinham de suportar tanta privação, medo, uma vida sem fome. No entanto, por pior que fosse a situação, Verônica sempre se esforçava apenas pelo filho e pela filha, negava tudo para si mesma. Às vezes, ela ia para a cama com fome, dividindo o jantar entre Selena e Kouka. Vários anos de medo por seus filhos, fome, pobreza. Verônica só conseguiu sair de tudo isso pagando a dívida aos cobradores de dívidas, mas mesmo agora, quando sua família não está ameaçada, eles vivem muito mal móveis simples, uma casa não reformada, um apartamento de 2 andares. Móveis simples, um apartamento não reformado, roupas baratas, apenas o necessário. Foi bom que Selena tenha conseguido entrar no ensino médio com um orçamento limitado. Se ela tivesse sido reprovada no vestibular, sua mãe não teria condições de pagar os estudos comerciais da filha. A garota abraçou a mãe. Ela estava com medo de que sua tensão aumentasse e tentou acalmá-la. Vou tentar descobrir tudo, disse Selena, confiante. Vou tentar descobrir quem foi a velha que lhe deu aquela maldita caixa com as fotos de seu pai. Selena tocou novamente no laptop. Precisamos fazer a geolocalização, descobrir onde as fotos foram tiradas, pensou ela. A garota estava olhando para uma galeria de fotos na página de uma mulher estranha. Ela estava ao lado de uma grande e luxuosa casa de campo de 2 andares. Era óbvio que a mulher não era pobre. Ela usava roupas da moda, cabelos lindamente penteados com efeito de laminação, e ao fundo era visível um terreno com piscina e um gazebo, enterrado em roseiras. Acontece que seu pai acumulou dívidas, percebeu que sua mãe não o ajudaria, fingiu sua morte e foi morar com uma mulher rica? A cabeça de Selena começou a formar uma cadeia lógica que parecia inacreditável em sua mesquinhez. No fim das contas, sua mãe concordou, terminando de lavar a louça depois do café da manhã. De repente, o laptop de Selena forneceu uma geolocalização.
Descobriu-se que a casa ao lado da qual a bela mulher havia sido fotografada ficava a 3 horas de trem de seu vilarejo. Terei de ir até lá, é a única maneira de descobrir algo sobre meu pai, de encontrá-lo e olhá-lo nos olhos, pensou Selena. Ela anotou o endereço em um pedaço de papel, fechou o laptop e começou a se preparar para ir à escola. Saindo de casa, ela seguiu o mesmo caminho, esperando encontrar a velha senhora no mercado de pulgas. Mas a Babka, que se parecia com Baba Yaga, não estava em lugar nenhum. Entre as aulas, Selena contou à sua amiga Ekaterina tudo o que havia acontecido ontem. Ela ouviu sem interromper e depois disse: "E não se preocupe. Não se preocupe, eu mesma fiquei surpresa ontem com a maneira como Eva a trata. Achei que você estava apaixonada, mas, na verdade, ele só a usa e humilha. É claro que ele gosta quando chega em casa e recebe um jantar quente, à noite, recebe o carinho feminino. Mas um homem de verdade não deve apenas receber, ele também deve dar. Seu Eva não é um desses homens de verdade." Quanto à história da caixa, Catherine não sabia como apoiar a amiga. Contada por ela, era realmente inacreditável, parecia irreal. "Eu achava que essas histórias só nasciam nos cérebros doentios dos diretores de vários melodramas", sorriu Catherine com tristeza, "mas, aparentemente, na vida acontece algo que não pode ser explicado. Precisamos tentar descobrir todos os fatos", começou a compartilhar seus planos Selena. "Preciso ir àquele vilarejo, encontrar a casa da mulher da foto e descobrir tudo sobre o pai dela. Não é à toa que ela publica fotos dele em sua página de mídia social, provavelmente eles têm algo em comum." "Quer ir comigo em meu carro?" sugeriu Catherine. "Muito obrigada, Catherine", respondeu Selena, "mas eu vou sozinha. Há trens para lá, a viagem leva apenas 3 horas. Acho que terei tempo de dar a volta, se não perder o último trem." "Como quiser", disse Catherine, "mas me ligue se precisar de alguma coisa." Selena agradeceu à amiga mais uma vez por sua participação, as meninas se beijaram no rosto e se separaram. Assim que Selena saiu da escola, ela foi para a estação de trem. Ela comprou uma passagem e se dirigiu à plataforma. A garota estava preocupada, não conseguia parar de pensar no que diria para a estranha mulher da casa rica. Selena tentou repassar mentalmente tudo o que havia acumulado, construiu um diálogo com a estranha, supôs suas respostas às perguntas que a preocupavam. Em pensamentos profundos, ela quase passou pela estação desejada. Ao entrar na plataforma, a garota olhou ao redor. Parecia ser um vilarejo rural, pois o assentamento não se parecia com uma cidade ou um vilarejo. Ela se aproximou de um homem com uma mala e pediu informações sobre a rua cujo nome estava escrito em um pedaço de papel. "Desculpe, garota", o homem balançou a cabeça, "não sou daqui, estava apenas de visita, portanto não posso ajudá-la." Selena se afastou do prédio da estação em direção às casas da primeira rua que encontrou. De repente, ela se lembrou de que em seu smartphone poderia baixar um mapa da cidade e encontrar o endereço desejado. A garota sentou-se em um banco ao lado de uma loja e começou a procurar as coordenadas em seu telefone. Descobriu-se que a casa que ela precisava ficava no outro extremo da cidade. Selena voltou a caminhar pela rua. Apesar do mapa que estava olhando em seu smartphone, ela ainda estava perdida. Não havia como descobrir onde ela estava. Quando viu uma mulher com um carrinho de bebê caminhando em sua direção, ela decidiu pedir ajuda. "Olá, você pode me dizer como chegar a este endereço?" Ela se dirigiu à jovem mãe. A mulher parou, ainda balançando o carrinho de bebê, e olhou para a folha. "É bem perto", disse ela, acenando com o endereço. "Siga em frente, depois vire à direita e vá até o final da rua." "Obrigada", Selena lhe agradeceu. Depois de um tempo, ela se viu na casa certa. A garota a reconheceu, era exatamente como a da foto. A entrada do terreno estava bloqueada por um portão alto e maciço com elementos forjados, e ao lado dele havia um portão. A garota tocou a campainha. Uma bela mulher saiu da casa. Pela expressão de seu rosto, Selena percebeu que a estranha não estava muito feliz em ver seu convidado. "Se vai me vender um aspirador de pó ou uma torradeira, saia imediatamente. Vá de um dia para o outro, sem paz."
As pessoas normais não compram nada de tais idiotas, não está claro? Há lojas e mercados de pulgas para comprar, e você só fica em casa, incomodando-nos com suas visitas. Desculpe-me, Selena interrompeu, não estou vendendo nada. Por favor, não diga palavrões e desculpe-me novamente por incomodá-la. Ela retirou as fotos que havia tirado da caixa de madeira e entregou uma para a mulher. Preciso saber qual é o seu relacionamento com esse homem, disse a moça. A mulher pegou a foto e a olhou cuidadosamente. Estava claro em seu rosto que ela o conhecia. E por que eu deveria lhe dizer alguma coisa? Perguntou ela. Quem é você? O fato é que a foto é do meu pai, que morreu tragicamente há 10 anos. Ele morreu tragicamente há 10 anos. Morto, você diz? A mulher ficou surpresa, mas acho que ele está vivo e muito bem. Então você o conhece? Perguntou Selena. A mulher abriu bem o portão e fez um gesto para que a garota entrasse. Vamos entrar na casa. Selena seguiu a estranha, com o coração acelerado. Mais alguns minutos e ela saberia tudo sobre seu pai. Talvez então entendesse por que ele havia agido tão descaradamente com sua família, por que havia feito sua mãe sofrer, abandonado seu filho e sua filha. A mulher levou Selena para dentro da casa. Elas entraram na grande cozinha. Que cena, pensou Selena, olhando para o conjunto de cozinha sofisticado, o balcão do bar com cadeiras altas, eletrodomésticos extravagantes. Sente-se onde se sentir confortável, disse a mulher, e eu farei o café. Você quer café ou chá? Café está ótimo, respondeu Selena modestamente. Meu nome é Emma, disse a mulher, colocando os grãos na cafeteira. Eu sou Selena, na foto está meu pai, o nome dele era Vitor. Já ouvi isso antes, não precisa repetir. A garota ficou em silêncio, esperando que Emma dissesse algo sobre seu pai. Mas a mulher silenciosamente tirou xícaras do armário, preparando uma bebida saborosa. Quando você disse que seu pai morreu? Falou ela por fim. Há 10 anos, ele sofreu um acidente de carro, nós o enterramos em um caixão fechado, colocando apenas coisas lá dentro. Nunca encontraram o corpo. Onde você conseguiu essas fotos? Perguntou Emma. As fotos chegaram até mim por acaso. Comprei a caixa no mercado de uma senhora idosa, não porque eu gostasse dela, mas porque ela me implorou. E pensei que talvez ela não tivesse dinheiro suficiente para comer, Selena me disse. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse em voz baixa que, quando meu pai morreu, minha mãe também foi ao mercado vender coisas, porque meu irmão e eu não tínhamos nada para nos alimentar. Eu também conheci Vitor há cerca de 10 anos, começou Selena, ele me pareceu muito solitário. Eu tinha acabado de me divorciar do meu marido, precisava de companhia, queria me distrair das lembranças da separação. E então Vitor apareceu. Ele parecia calmo e equilibrado, ao contrário do meu ex-marido, que me batia regularmente. Por causa de suas surras, não posso ter filhos agora. Isso é terrível, disse Selena. A própria garota achava que era verdade, que seu pai estava vivo e conhecia Emma. Essa era a chave para o mistério que Selena queria resolver. Começamos a namorar Vitor, continuou Emma, e com ele eu esqueci o divórcio e meu marido abusivo. Vitor nunca encostou a mão em mim. Morávamos em meu apartamento no centro da cidade. Eu tenho um apartamento grande, uma combinação de 2 na mesma escada. Mas Vitor insistia para que comprássemos uma casa de campo, em algum lugar longe da cidade. Ele achava que a cidade era barulhenta e suja. É claro que ele queria ir para longe, para que não encontrasse acidentalmente nossa mãe ou seus filhos em algum lugar, pensou Selena. E você comprou essa casa? Ela perguntou a Emma. Sim, meu pai não é o último homem em nossa região, ele tem uma posição muito boa. Eu pedi dinheiro emprestado a ele. Veja, ele disse, uma quantia muito grande de dinheiro. Foi quando compramos esta casa e começamos a morar aqui. Meu apartamento na cidade ainda estava vazio. Eu não queria vendê-lo, e ele é muito caro, não é fácil encontrar um comprador em uma cidade do interior. Você toma café, não seja tímido, leve lanches,
provavelmente está com fome por causa da estrada. A mulher trouxe uma xícara de café e um prato de sanduíches para Selena. A garota sentiu fome. Ela não havia comido nada desde a manhã. Muito obrigada, ela agradeceu a Emma, estou realmente morrendo de fome. Mastigando um pãozinho de queijo e salsicha, ela perguntou. Meu pai nunca lhe disse que tinha uma família? Ele nunca me contou nada. Eu também achava estranho o fato de ele não se importar com o fato de eu não poder ter filhos. Meu ex me bateu tanto que tive que fazer uma operação que me deixou estéril. Mais nada, ele ainda ficou um bom tempo na prisão, meu pai tentou, tirou todas as conexões, que esse desgraçado por muito tempo fechou. Selena percebeu que Emma está imersa em suas próprias lembranças e abandona o tema da conversa, que era tão importante para a garota. Onde está Victor? Quero dizer, meu pai agora, ela perguntou a Emma. Ele foi para a cidade vizinha a negócios, respondeu a mulher, quer mais café? Selena assentiu com a cabeça, aproximando a xícara vazia de Emma. Sinto muito, mas não posso lhe oferecer mais do que sanduíches. Cozinhar não é minha praia. É o que Victor costuma fazer. Selena achou que a mulher estava falando de outro homem, não de seu pai. Papai nunca estava na frente do fogão. Na verdade, ele nem mesmo fazia seus próprios sanduíches ou fritava seus próprios ovos. Isso era a tarefa da mamãe. De repente, ela decidiu que não adiantava fazer rodeios, Emma havia tratado bem, então era hora de contar como as coisas eram. Veja, Selena começou sua história, éramos uma família unida e abastada. Meu irmão mais novo e eu não precisávamos de nada. Mas depois que Colha nasceu, meu pai foi substituído. Comecei a ouvir com frequência que ele levantava a voz para minha mãe, que sempre desaparecia em algum lugar, que podia aparecer de manhã, que era nervoso e que estava sempre irritado. Só mais tarde descobri que meu pai começou a jogar cartas e que esse hobby se tornou um vício. Isso também é chamado de vício em jogos de azar. Sim, isso pode acontecer, Emma assentiu. Ela se sentou em frente a Selena, com a palma da mão apoiada no queixo, pronta para ouvir. Um dia, a polícia ligou para minha mãe e disse que meu pai havia morrido em um acidente de carro. Mais especificamente, disseram que seu carro havia capotado e caído no rio a partir da ponte. A equipe de investigação e os mergulhadores trabalharam no local, mas não encontraram o corpo do meu pai. Acharam que ele havia sido levado pela correnteza. Então, nós o enterramos. Acho que ele estava vivo, perguntou Emma. Sim, agora tenho certeza, disse Selene. Emma gostava cada vez mais dela e queria contar tudo para a mulher que tinha visto pela primeira vez. Após o funeral, homens estranhos vieram ao nosso apartamento. Eram cobradores de dívidas que vieram cobrar as dívidas do meu pai. Mamãe explicou que ele não estava vivo, mas os homens disseram que agora ela estava em dívida com eles por causa do marido e que, se ela não lhes desse o dinheiro, encontrariam nossos corpos em algum lugar na floresta ou no rio. Mamãe estava com muito medo por si mesma e ainda mais por Harvey e por mim. Ela vendeu nossa casa fora da cidade, vendeu o apartamento, juntou dinheiro de conhecidos, vendeu coisas, móveis e louças. Mas a quantia arrecadada não era suficiente. Os cobradores de dívidas sempre a ameaçavam. Minha mãe começou a trabalhar em 3 empregos, mas ainda estávamos passando fome. Às vezes, Harvey não era levado ao jardim de infância porque não tinha roupas ou sapatos. Minha mãe estava muito cansada, os 3 empregos e a fome constante prejudicavam seriamente sua saúde. Ela morreu? Perguntou Emma. Não, graças a Deus, mas agora ela está sempre doente, suas pernas não andam bem, sua pressão arterial está altíssima. Mas não acredite nisso, ela não reclama, fez tudo o que podia para evitar que morrêssemos de fome e para tirar os cobradores de nossas costas. Meu Deus, isso é terrível, disse Emma, sinto muito por você e sua mãe. Há muito pelo que passar. Nós não estamos muito bem de vida agora, mas temos o suficiente para viver. Minha mãe ainda está trabalhando, eu estou trabalhando meio período e Harvey está na escola. A única coisa que não entendo é por que meu pai não me avisou que estava vivo. Se ele temia por sua vida,
Que fosse encontrado e morto por suas dívidas, por que não se preocupou conosco? Ele fingiu sua própria morte e fugiu, colocando em risco a vida das pessoas mais próximas a ele e de crianças que certamente não eram culpadas pelo que aconteceu com ele. Emma franziu os lábios. Era óbvio que ela não sabia as respostas para as perguntas que perturbavam a bela garota sentada diante dela. A mulher olhou pela janela. Lá está Victor, disse ela. Um grande carro preto parou em frente à casa, o portão se abriu automaticamente e o carro entrou no pátio. Um homem saiu. Selena o reconheceu como seu pai. Ele não havia mudado muito em 10 anos, parecia muito bem. Victor, temos companhia, gritou Emma. Ela provavelmente queria que o pai de Selena soubesse que ela não estava sozinha. Sim. Ouviu-se a voz de um homem. Quem está visitando? O pai de Selena entrou na cozinha. Ela o encarou, incapaz de dizer uma palavra. É você? Disse o pai. Ele foi até o aparador, pegou um copo e uma garrafa de uísque e serviu-se de um pouco. Por que não estou surpreso? Talvez porque você sempre esperou e temeu que o seu segredo fosse revelado? Respondeu Selena com firmeza. Por que veio até aqui? Por que me encontrou? Perguntou o pai dela. Para olhá-lo nos olhos, para perguntar-lhe por que fez isso com mamãe e conosco. Selena sentiu a raiva ferver dentro de si. Nos olhos de seu pai, ela não viu remorso, arrependimento ou compaixão. Havia apenas medo neles. O homem havia vivido todos esses anos com medo de ser encontrado, de ser forçado a pagar o dinheiro que havia tomado emprestado. Aqui, veja, tomando um gole de seu copo, Victor se voltou para sua filha. Naquele momento, ela ficou chocada com a insolência do olhar dele, e olhou, vá agora saia e não ouse contar a ninguém sobre mim. O pai se aproximou ameaçadoramente da garota. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Selena esperava até o último momento que o ato forçado de seu pai tivesse pesado sobre ela nos últimos 10 anos, que ele estivesse preocupado com a família, que seu coração estivesse sangrando, mas o homem parecia ter o coração mais frio de todos. Quando você morreu? Selena ficou em silêncio por um momento, depois continuou calmamente, com medo de chorar, os cobradores vieram à nossa casa. Eles arrancaram o dinheiro de mamãe. Mamãe vendeu tudo para pagar o que pegou emprestado de diferentes empresas de crédito. Não tínhamos nada para comer, nada para vestir, minha mãe tinha 3 empregos. Estávamos morrendo de fome, você percebe isso? Seus filhos e a mulher que você amava estavam morrendo de fome, exaustos pelo trabalho árduo. Mamãe fez tudo o que pôde para nos manter vivos e pagar suas dívidas. Isso custou a saúde dela e vários anos de humilhação para nós. Na escola, me chamavam de mendigo porque eu usava roupas muito bem costuradas e sempre com remendos. Você não sentiu pena de nós? Não se arrependeu de nada? Os olhos da garota estavam cheios de uma dor que era difícil de suportar. Victor se endireitou e colocou o uísque de volta em seu copo. Eu não amo sua mãe há muito tempo, disse ele, mas não sabia que eles jogariam minhas dívidas em cima dela. De repente, ele se virou para olhar para Selena. Ela estava fazendo uma careta de raiva. Eu não sabia, ele gritou, você percebe? Agora saia e não me deixe vê-la novamente. Saia, eu disse. Selena se levantou lentamente e se dirigiu para a saída. Na soleira da porta, ela parou, virou-se e disse em voz baixa. Sinto muito por você, você não tem ninguém nesta vida. Emma permaneceu em silêncio o tempo todo, observando o drama se desenrolar em sua casa. Quando Selena foi até a porta da frente, ela a alcançou e a acompanhou até o portão. Ao se despedirem, a mulher disse: Selena, por favor, deixe-me seu número de telefone. A garota tirou um caderno da bolsa, no qual geralmente anotava o horário das aulas no instituto, escreveu o número do telefone e o entregou a Emma. Ela se afastou rapidamente, sem conseguir conter as lágrimas. Ela não sabia quanto tempo faltava para que a garota chegasse à estação de trem. Selena se perdeu novamente na cidade desconhecida, vagando pelas ruas, e quando chegou à plataforma, ela estava vazia e a noite havia caído sobre a cidade.
O prédio da estação estava fechado. Ao ver a tabela de horários na porta, Selena percebeu que não haveria mais trens hoje e que ela teria de esperar até amanhã. O vento de outono soprava forte e o tempo, que tinha sido tão agradável durante o dia, ficou ruim. A garota tremeu e se enrolou em um casaco fino. Ela queria dormir. Selena sentou-se em um banco, começou a cutucar o nariz e seus olhos se fecharam sozinhos. As defesas de seu corpo estavam funcionando, forçando-a a um sono profundo para sobreviver ao estresse extremo que havia experimentado hoje. Selena se deitou no banco, colocou a bolsa ao seu lado e caiu em um sono profundo. O rosto de Emma apareceu em suas visões e, em seguida, a careta de raiva de seu pai. Ela acordou quando alguém arrancou a bolsa de suas mãos. Quando abriu os olhos, viu um garoto correndo pela plataforma com a bolsa nas mãos. Essa foi a gota d'água, Selena soluçou, sem conseguir conter as lágrimas. Ela chorava como uma criança muito machucada. A garota não entendia por que tudo isso estava acontecendo com ela. O que ela esperava? Que ele corresse para abraçá-la e beijá-la. Que ele se desculpasse de joelhos. Não, isso não aconteceu. Não era o estilo dele. Seu pai era um homem egoísta que só se preocupava com seu próprio bem-estar e não se importava nem um pouco com sua família. O amanhecer estava começando no céu. Ainda faltava muito para o amanhecer. Selena se aproximou do prédio da estação, enxugando as lágrimas com a manga de seu blusão. O primeiro trem partia às 10 horas. Ela olhou para o relógio. Eram 4 da manhã. Ficar sentada na estação não fazia sentido. O dinheiro para a passagem estava na bolsa que o rapaz havia roubado dela. Depois de pensar um pouco, Selena tirou o celular do bolso e discou o número de Catherine. Ela atendeu o telefone com uma rapidez surpreendente. Catherine, desculpe por acordá-la, começou Selena. O que aconteceu? Por que está ligando tão cedo? Onde você está? Preocupou-se a amiga. Estou na cidade sobre a qual o navegador me falou, na estação de trem. A voz de Selena se embargou de repente e ela começou a soluçar novamente. Selena, acalme-se, conte tudo em ordem. Catherine estava muito preocupada com sua amiga. Ela esperava que a amiga ligasse para ela à tarde para lhe contar as novidades sobre o pai, mas não houve nenhuma ligação. Minha bolsa foi roubada, e há dinheiro para a passagem de volta. Tranquilizando-se, a garota reclamou. Então tudo ficará bem, garantiu a amiga, mande-me as coordenadas, estou indo até você. Mas você não vai a lugar nenhum, ei, não vai a lugar nenhum. Ok, respondeu Selena, vou esperar por você aqui no banco da plataforma. Estou a caminho, espere, vou tentar ser rápida, disse a amiga e desconectou. A garota se recostou no banco. Tudo o que havia acontecido ontem parecia um pesadelo, um sonho terrível. Ela esperou por Caterina, olhando de vez em quando para o relógio. 3 horas depois, um carro vermelho apareceu no estacionamento perto da estação de trem. A amiga de Selena saiu correndo do carro. Ela a abraçou, acariciou seus cabelos e disse: Está tudo bem, não se preocupe. Está tudo bem agora, não se preocupe. Seja por causa do estresse ou do frio, Selena estava tremendo. Percebendo isso, Catherine rapidamente levou sua amiga até o carro. Sente-se, disse ela, e ela mesma puxou o cobertor de pelúcia xadrez do porta-malas, que cobriu Selena. Bem, eu peguei uma garrafa térmica de chá quente, mas, quando ela entrou na cozinha, mamãe acordou. E ela começou a resmungar enquanto dormia, dizendo que eu ficava vagando aqui e ali à noite. Catherine disse algo sem palavras, e suas palavras ecoaram em algum lugar distante. Pessoal, vamos para casa, finalmente sentamos ao volante. Catherine, não vamos nos apressar, vamos com calma. Aqui eu estava voando como um louco, graças a Deus, pelo menos as estradas estão vazias, e eu ainda não sei como ultrapassar normalmente. O carro deu a partida e desceu a rua em direção à saída do vilarejo. As meninas ficaram em silêncio. Catherine percebeu que aquele não era o momento de fazer perguntas. Ela não conseguia parar de pensar no horror que Selena deve ter sentido quando viu seu pai, que ela achava que estava morto.
De repente, Selena começou a soluçar alto e depois voltou a chorar. Sem dizer uma palavra, Catherine parou o carro e encostou no meio-fio. Ela ficou em silêncio, olhando pelo para-brisa, percebendo que sua amiga só precisava chorar. Catherine havia lhe dado essa chance. Quando Selena se acalmou, elas partiram novamente. Ao se aproximarem da cidade, Selena falou: "Obrigada, Catherine, por me tirar de lá. Fiquei muito assustada quando fui deixada sozinha na estação de trem, e ainda por cima sem dinheiro para voltar para casa." "Não me agradeça, somos amigas", respondeu Catherine, "e eu lhe ofereci para levar meu carro. Eu não teria que aguentar tanto. Se ao menos sua amiga soubesse o que Selena teve de passar ontem." De repente, ela sentiu vontade de compartilhar isso com Catherine, e Catherine, como se estivesse sentindo o humor de Selena, perguntou: "Bem, pelo menos você fez uma boa viagem? Encontrou respostas para suas perguntas?" "Encontrei", disse Selena com tristeza, só que depois dessas respostas, as perguntas se tornaram ainda maiores. "O que você quer dizer com isso?" "Não fale por enigmas, interrogatório não é minha praia." Catalina olhou atentamente para sua amiga, depois desviou o olhar para a estrada. "Você viu seu pai? Ele não está realmente morto? Ele vive em uma casa luxuosa com uma bela mulher, dirige um carro caro, não dá a mínima para o fato de sua família estar quase morrendo de fome por causa de suas dívidas." "De jeito nenhum", e esticou a amiga. Selena lhe contou brevemente tudo o que havia acontecido ontem sobre Emma e seu pai e como ele a havia tirado dela. "Eu não achava que as pessoas pudessem ser tão cruéis com aqueles que amam", murmurou Catherine. "Vocês são filhos delas." "Aparentemente, elas podem", respondeu Selena filosoficamente. Elas haviam chegado em casa, era hora de se despedir. "Catuxa, diga ao instituto que estou me sentindo mal, que estou doente", pediu Selena a Caterina. "Claro, não se preocupe." As amigas se despediram e Selena se dirigiu à sua entrada. Ela queria tomar uma ducha quente e ir para a cama. Sua mãe já estava acordada. Ao ver a filha exausta da noite sem dormir e do nervosismo, ela endireitou o sofá no corredor. Quando a menina saiu do banheiro, a mulher não lhe fez nenhuma pergunta, saiu silenciosamente e fechou a porta do quarto, para que Harvey, que havia acordado, não acordasse a irmã. Verônica também descobriu algo, não ficou de braços cruzados e tentou encontrar a mulher idosa que havia vendido uma caixa de fotografias para a filha. Ela suspeitava que o irmão de seu falecido marido, Oliver, poderia saber algo sobre a idosa. Depois de acompanhar Harvey até a escola, a mulher foi fazer sopa, tomando cuidado para não fazer barulho para não acordar a filha. Ela percebeu pela expressão de Selena que muita coisa havia acontecido com ela ontem, então elas teriam algo para conversar quando a filha acordasse. Selena acordou à tarde. A voz de Kolya veio da cozinha. "Não quero sopa", ela se recusou a almoçar. Ela estava estudando no primeiro turno e já tinha voltado da escola, tinha que fazer costeletas com macarrão. "Vamos comer", tentando falar baixo, sua mãe ordenou. "À tarde vou fazer costeletas com macarrão para você, e agora coma sopa. Você passou o dia inteiro com fome, sacudindo as tripas vazias. Você não está comendo no refeitório da escola de novo, está?" "Eles não comem bem lá", reclamou o irmão de Selena, descontente. A garota pegou um roupão no encosto da cadeira, vestiu-o e foi para a cozinha. Ela estava com muita fome de comida, e o aroma do caldo de galinha a fez salivar ainda mais. "Bom dia a todos", esquecendo que ele já havia dormido durante o almoço, disse Selena. "Que manhã", disse Harvey indignado. "Onde você esteve a noite toda? Estava correndo para o seu amado Evan de novo." "Não, não estava", brincou Harvey, dando um tapa na testa do irmão. "Mastigue isso e vá para o seu quarto. Mamãe e eu precisamos ter uma conversa séria, nossa conversa não é para ouvidos infantis." Harvey se considerava um adulto e não gostava quando a irmã apontava que ele era muito mais jovem do que ela. Quando ele saiu, Verônica fechou a porta da cozinha e sentou-se à mesa com a filha. Selena podia ver que sua mãe estava esperando por notícias suas, mas não sabia como começar a lhe contar sobre o pesadelo que havia vivido ontem na cidade desconhecida. Vendo a confusão da filha,
Verônica começou sua história. Quando você saiu para ir à escola, disse a mulher, eu fui ao mercado de pulgas. De acordo com os sinais que você me descreveu, comecei a procurar a senhora idosa. Enquanto a procurava, pensei, mostre-me o seu rosto, vou sacudir a sua alma, mas saberei tudo sobre o meu falecido marido. Então, eu estava caminhando, e vi o irmão de Vitor em pé, conversando com uma mulher velha e nodosa. Ele colocou dinheiro nas mãos dela e se dirigiu para a saída do bazar com passos rápidos. Eu corri atrás dele. Por quê? Selena não entendia. O tio Oliver nunca se deu bem com o pai dela, eles estavam sempre brigando, e sua avó paterna sempre gostou mais de Vitor do que de Oliver. A garota olhou para a mãe de forma incompreensível, ela nem sequer falava com ele. Sabendo da nossa situação, ela não nos ajudaria nem com um centavo ou um pedaço de pão. E ele não podia saber que estávamos sendo drenados das dívidas de nosso pai. Sim, ele sabia, continuou Verônica, então eu o enfrentei, gritando, vó Oliver, espere, pare. Ele se virou, me reconheceu e não ficou surpreso ao me ver. Perguntei-lhe quem era a mulher com quem ele estava falando. E também para que ele havia lhe dado o dinheiro. Então Oliver disse que era hora de me contar tudo sobre meu marido e me convidou para tomar um café. Oliver era o mais velho da família. Além dele, havia Vitor, que era 3 anos mais novo, e sua irmã Nathalie, a mais nova. As crianças nunca foram amigas umas das outras, na infância, discutiam constantemente, tirando os brinquedos, as bicicletas e os doces umas das outras. Quando cresceram, começaram a brigar por dinheiro. Oliver sabia que sua mãe, a sogra de Verônica, sempre ajudava Vitor com dinheiro, dando-o a ele sem pedir de volta. Para o filho mais velho, entretanto, sua mãe não dava nada. Ele trabalhou duro e construiu uma casa para sua família de forma independente. Quando Oliver soube da morte de seu irmão, ficou muito preocupado. Apesar de serem amigos, nunca conversaram de coração para coração, nunca passaram tempo juntos, uma morte tão precoce e trágica que Oliver não desejaria a um inimigo. Ele lamentou sinceramente a morte do irmão no cemitério, apoiou a mãe, que morreu de tristeza, o tempo todo tentando se deitar no túmulo, gritando, leve-me com você, filho. Senti pena de Oliver e da família de seu irmão morto. Eles se viam pouco, ele mal conhecia os filhos de Vitor e não se comunicava com a esposa dele. Com seu irmão, eles eram como estranhos. É por isso que Oliver não foi ver Verônica após o funeral, assim como não foi vê-la enquanto seu irmão estava vivo. 2 vezes por ano ele ia ao túmulo do irmão, na data de sua morte e no aniversário de Vitor. Ela frequentemente encontrava sua mãe e irmã no túmulo. Um dia, por acaso, ele ouviu a conversa delas. As mulheres pensaram que o homem não podia ouvir, que ele estava verificando algo no porta-malas do carro. Oliver, na verdade, não ouviu tudo, mas apenas a essência da conversa. Ele percebeu que Vitor não havia morrido, mas simplesmente fingido sua morte para se esconder dos cobradores de dívidas, que estavam tirando dinheiro dele e ameaçando matá-lo. A mãe de Vitor disse à sua filha mais nova, é assustador pensar no que teria acontecido com ele se não o tivéssemos ajudado a fingir o acidente. Aqueles bandidos provavelmente já o teriam matado. Sim, mamãe, é bom que ele esteja salvo agora, respondeu a filha. Quando foi a última vez que você o viu? Há 2 meses, respondeu a mulher, nós nos encontramos secretamente na estação de trem. Não podemos deixar ninguém saber que Vitor está vivo, ou eles virão procurá-lo novamente. Oliver sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca sentiu muita afeição por sua mãe e irmã, mas a percepção de que elas eram completamente hipócritas o ultrapassava. Ele se aproximou das mulheres e lhes fez uma única pergunta. Então o irmão não morreu no acidente de carro? Mãe e filha estavam confusas. A mãe de Oliver foi a primeira a recuperar a compostura. Que bobagem você está dizendo, filho, ela gritou, lá está ele, deitado sem fôlego em seu túmulo. Nosso Vitor está morto, morreu prematuramente no auge da vida. E nós só podemos chorar por ele levar flores ao seu túmulo. Pare com isso, mãe, interrompeu Oliver, eu já ouvi tudo. Você acabou de dizer que o conheceu há 2 meses na estação de trem.
Você entendeu tudo errado, Oliver, a mãe tentou se justificar, eu não o conheci. Naquele momento, a irmã entrou na conversa. Mãe, talvez você devesse parar de esconder de Oliver que Victor está vivo. Ele ainda é seu próprio irmão. Sim, tão querido que eles brigavam todos os dias, não se cumprimentavam, a mulher ficava indignada e irritada, e Oliveira era o primeiro a entregar o irmão para os cobradores. Você pensa mal de mim, mamãe, disse o homem, virou-se e correu para o carro. Ele percebeu que, durante todos esses anos, seus parentes o haviam enganado, não confiavam no segredo e ele, como um tolo, foi até o túmulo do irmão, arrumou-o, colocou um monumento de pedra e uma cerca com seu próprio dinheiro. Oliver pensou que, mesmo que eles brigassem em vida, ele se certificaria de que o local de sepultamento do irmão tivesse uma aparência decente. Você acreditou nele, mãe? Selena perguntou a Verônica. Parecia irreal para ela o que o tio Oliver estava dizendo, e você se lembra de como a vovó cometeu suicídio no funeral, como ela gritou no cemitério, filho, leve-me com você para o túmulo. Esse é o problema, disse Verônica, minha sogra nunca me amou. É por isso que ela não confiava em mim com o terrível segredo de fingir um acidente de carro. Mas eu nem desconfiava da atriz que ela era, porque ela interpretou a dor da mãe tão bem que até um cético acreditaria, deitaria no túmulo e choraria com ela ao mesmo tempo. É isso mesmo, Selene apoiou sua mãe. Ela se lembrava bem daquele dia e ainda não havia se esquecido de como sua avó se contorcia sobre o túmulo do filho. Então, continuou Verônica, Oliver guardou a notícia de que seu irmão estava vivo para si mesmo por um longo tempo, mas isso o manteve acordado. Ele começou a ir à casa da mãe com mais frequência, para encontrar alguma pista, para tentar se agarrar a algo que o levasse ao irmão. Ele queria contar a ela o que estava acontecendo em nossa família, como éramos pobres, como estávamos endividados. Um dia, Oliver percebeu que sua mãe estava indo para algum lugar. No corredor, havia uma mala bem cheia, fechada com um zíper apertado. Oliver a seguiu e a viu encontrar Victor no parque. Por um longo tempo, ele não conseguia acreditar em seus olhos. Seu irmão parecia bastante saudável, até um pouco melhor. Quando mãe e filho se despediram, Oliver seguiu o irmão e localizou onde ele morava. Ele não resistiu a ir até ele dizer algo desagradável. Oliver se ressentia do fato de Victor ter a consciência de enganar a todos, enquanto ele morava em uma bela casa. Alguns dias depois, Oliver voltou à aldeia com sua câmera. Ele tirou algumas fotos. No fundo, Oliver queria se vingar de seu irmão e mostrar as fotos para sua esposa, mas não ousava fazer isso. Ele é um covarde como Victor, um hipócrita como sua mãe, disse Verônica, mas a maçã não cai longe da árvore. E também dizem que laranjas não vêm de choupos, Selena concordou com a mãe. Sim, isso é verdade. Oliver preferia, como seus parentes, transferir a responsabilidade para outras pessoas, ele continuou, Verônica servia chá para a filha, mexia no vaso com geleia, todos eles faziam tudo pela mão dos outros. Ela estava louca para me dizer que não era viúva, mas tinha medo. Então ela contratou aquela mulher idosa. Ela vigiava nossa família, sabia quase tudo sobre nossas vidas. Ela sabia para que lado você ia ao ponto de ônibus para ir à escola e para que lado você voltava. Mas primeiro ela queria me mostrar as fotos. Oliver pagou uma mulher idosa para dar em cima de mim na rua sob o pretexto de ser vidente. Quando ele fez isso, Verônica gritou com a velha e jogou sua bolsa nele com tanta força que ele saiu correndo. A mãe de Selena não era uma pessoa covarde e indecisa, ela odiava mendigos e todos aqueles que tentavam enganar as pessoas com previsões. A tentativa de Oliver falhou, então ele decidiu agir por meio de Selena. A mulher idosa estendeu a mão para você e lhe entregou a maldita caixa, e você a comprou pela bondade do seu coração, pensando que ela não tinha dinheiro para comprar comida. Sim, foi o que eu pensei, confirmou Selena, eu me lembro da fome. Sempre sinto pena das pessoas que estão em dificuldades. Seu coração bondoso é a razão pela qual essa caixa de fotos apareceu em nossa casa. Essa é a história toda. E depois você pode me contar o resto. Espere, mamãe, interrompeu a filha, mas o tio Oliver, ele é o quê?
E esse tio Oliver, ele me pediu desculpas por um longo tempo, disse que ele mesmo não sabia de nada, que se essa conversa fosse acidentalmente ouvida, ele ainda consideraria seu irmão morto. Percebendo que a conversa continuaria agora e seria longa, Verônica colocou a chaleira de volta no fogo para esquentar. Ela odiava seu irmão, ela sempre quis machucá-lo. Ao revelar esse terrível segredo para nós, ela tem seus próprios planos. Antes de tudo, Oliver quer que contemos à polícia e aos cobradores que seu pai está vivo. Isso vai prejudicar o Victor, e não é que o Oliver tenha algo a ver com isso. Estou lhe dizendo, toda a família é covarde e não consegue resolver seus próprios problemas. Você acha que o tio Oliver não sabia? Perguntou a garota. 55%, respondeu a mãe, e eu não duvidaria que ele mentisse, que todos eles estavam trabalhando juntos em um plano para encenar a morte de Victor. Oliver só tem medo de admitir isso. Mãe, sinto que isso não está acontecendo conosco, como se estivéssemos assistindo a um filme. Infelizmente, estamos, filha. Selena balançou a cabeça. Por sua vez, Selena também falou sobre as informações que havia recebido. Ela contou à mãe como conheceu Emma, a nova esposa de seu pai. Ela não me entendeu logo de cara, no começo achou que eu era um daqueles vendedores que vão de porta em porta e se oferecem para comprar todo tipo de bobagem, disse Selena, mas depois me convidou para entrar e até me deu comida. Ela deve ser uma boa mulher, disse Verônica. Mas eu não reconheci meu pai, só vi frieza e raiva em seus olhos. Imagine, ele me expulsou de casa, me jogou pela porta como um gatinho. O coração de Verônica doeu. Ela podia imaginar como sua filha se sentia. Seu próprio pai, que ela havia perdido na infância, por quem havia sofrido tanto, nem sequer lhe perguntava como ela estava vivendo, como havia terminado a escola, como havia entrado no ensino médio. O que está acontecendo com o destino de sua filha? Afinal de contas, ela é sua própria carne e sangue, sua primeira filha. Verônica amava muito seus filhos. Com cada célula de seu corpo, ela sentia quando eles estavam doentes, quando sofriam e ela sofria com eles também. Ela nunca deixaria ninguém machucar Lara ou Harvey, mas havia um homem mau que não se importava nem um pouco com as crianças. Ele não sabia o que dizer a Selena e hesitou por um momento, depois disse baixinho, mas com firmeza. E você o expulsa da sua memória, assim como ele a expulsa da porta. Esqueça-o, filha. Talvez isso facilite sua vida. Eu esquecerei, mamãe, prometeu Selena. No dia seguinte, ela foi para a escola. Era o último ano de seus estudos, o mais importante. Selena esperava se formar com um diploma vermelho, por isso levou seus estudos a sério. Eva estava esperando por ela na entrada. Oi, assim mesmo, disse o garoto. Oi, respondeu a garota. Selena, pare com essa besteira. Vamos, venha para minha casa. A garota olhou para ele e caminhou lentamente em direção à escola. Evan a seguiu. Evan tentou pegar a mão dela, mas Selena afastou, colocou-a no bolso. Não seja boba, Selena, depois da escola eu vou ajudá-la a devolver as coisas que você pegou. Vamos viver como antes, estou entediada sem você, entendeu? De repente o garoto mudou o tom. E em geral, eu chego em casa para comer nada, o quarto está uma bagunça, as coisas limpas e passadas logo não serão mais deixadas, sobre o que eu vou fazer para as palestras e para os amigos? Ele nem sequer tenta se desculpar, pensou Selena. O cara não achava que a havia ofendido de forma alguma, mostrando seu lado desagradável. Não vou voltar atrás, Evan, ela murmurou. A garota parou e olhou Eva nos olhos. Sabe, eu percebi muitas coisas nos últimos dias. Você não é capaz de amar, para você é mais importante usar as pessoas para tornar sua própria vida confortável. Eu não preciso de uma pessoa assim, mais cedo ou mais tarde você vai me trair e eu não quero isso. Selena desceu a rua, abriu a porta do prédio da escola e se escondeu atrás dela. Vá para o inferno. Evan praguejou com raiva. Depois da escola, Catherine e Selena foram para o parque. Havia uma pequena lanchonete de verão onde as meninas gostavam de tomar café e comer sorvete. Embora fosse setembro, a cafeteria ainda não havia fechado. O tempo estava perfeito, ensolarado e quente.
Selena adorou a aparência do parque em setembro. Ele estava completamente imerso nas folhas douradas de outono. Elas rangiam sob seus pés e tinham um efeito calmante sobre a garota. Sentadas em uma mesa no refeitório e esperando o pedido, as amigas conversaram baixinho. "O que você e a mamãe vão fazer agora?" perguntou Catherine. "Nada", respondeu Selena, "vamos viver como antes. Este ano terei de trabalhar mais meio período, mas vou conseguir. Vou conseguir um diploma e trabalhar em um emprego fixo, a vida será mais estável." "Você não quer se vingar de seu pai por todo o sofrimento que ele lhe causou?" "Não, essa não é a solução, parecer canalha, hipócrita não está no método", sorriu Selena. "E Evan, o que você decidiu com ele?" Ela não se conteve, Catherine não parou de fazer perguntas. "Com Eva nos separamos", respondeu a amiga, sentindo como essas palavras, ditas em voz alta, se tornam mais fáceis em sua alma. "Veja, Catherine, Eva não precisa de mim, ele precisa de uma babá e uma amante em uma só pessoa. E eu ainda quero ser feliz. Talvez eu encontre um homem que realmente me ame, que se importe, que não me insulte." Eva nem conseguiu se separar direito, ele me insultou novamente e me mandou para o inferno. Ele nem mesmo percebeu que eu poderia viver perfeitamente bem sem ele. Os amigos conversaram por um longo tempo, mas o tempo estava se esgotando e tivemos que terminar. "Venha, posso levá-lo para casa?" ofereceu Catherine. "Não, obrigada, querida, eu mesma vou a pé, quero ir a pé", Selena recusou. Ela se dirigiu ao ponto de ônibus. Ao passar pelo local onde a velha lhe vendeu uma caixa de fotografias, a garota notou uma figura familiar. Ela se aproximou calmamente da idosa. "Olá", disse Selena com um sorriso. A avó olhou para ela com atenção. A princípio, pareceu à garota que ela não a reconhecia, que não se lembrava daquela aluna, a quem ela quase obrigara a comprar a coisa. Mas a idosa se lembrava dela perfeitamente bem. "A senhora reconheceu o segredo?" "A vovó reconheceu", respondeu Selena. "Isso não faz com que você se sinta melhor?" perguntou a senhora. "Sim", Selena concordou. Então ela comprou um gatinho e a avó tirou de debaixo do casaco um pacote fofo com olhos grandes. O gatinho tinha apenas 1 mês de idade. "É um gatinho pueril, olhando para Selena, ele lhe trará felicidade." Selena abriu a bolsa, tirou a carteira e entregou um bilhete à avó. "Não tenho mais nada", disse ela. "E eu tenho o suficiente", a idosa entregou o animal para a garotinha. Selena o abraçou gentilmente e caminhou tranquilamente em direção à sua casa. A anciã acenou com a mão e sussurrou baixinho: "Ele lhe trará felicidade." Ao se aproximar da entrada, Selena notou que a luz da cozinha estava acesa. "A mamãe deve estar preparando o jantar", pensou a garota. "Estou aqui", ela gritou, destrancando a porta com a chave. "Quem está em casa?" Harvey correu para encontrá-la. "Por que você está gritando?" "Mamãe está tendo uma conversa importante na cozinha, ela me expulsou, ela me disse para não fazer barulho no quarto", alertou o garoto para a irmã. Ele notou que ela estava segurando um gatinho nas mãos. "Oh, que pequenininho", a voz do menino soou alguns tons mais alta, ele estava praticamente gritando, admirando a criatura nas mãos de Selena. "Onde você conseguiu isso? Deixe-me pegar." "Você acha que a mamãe vai me deixar ficar com ele?" "Pegue-o", disse a menina, estendendo o gatinho para o irmão, "e vá para o seu quarto, já que a mamãe mandou." "Quem está na cozinha?" "Não sei, alguma mulher", disse meu irmão, caminhando pelo corredor. Quando Selena entrou na cozinha, ficou sem palavras. Sentada à mesma mesa que sua mãe estava. Emma. Elas estavam tomando chá e conversando. Selena saiu da escola e Verônica exclamou: "Entre, filha, sente-se, nós, ou melhor, a Emma precisa falar com você." "Olá, Selena", sorriu a mulher. "Boa noite, não estou entendendo nada", respondeu a garota. Ela tirou um banquinho debaixo da mesa, sentou-se hesitante. "E como nos encontrou?" "Você me escreveu seu número de telefone", disse a mulher,
com o rosto sorrindo, e eu tenho contatos sérios que podem facilmente descobrir qualquer informação sobre uma pessoa, e obter seu endereço, descobrir seu número de telefone, é uma questão de minutos. Achei que nunca mais veria você, disse Selena, surpresa. Mas logo percebi que você e eu nos veremos novamente, disse Emma, o que confundiu ainda mais a garota. Sabe, filha, disse Verônica, Emma é exatamente como você a descreveu, uma mulher muito doce e cordial. Mas foi nosso pai que a fez infeliz. Sem entender, Selena olhou para a mãe e depois para a convidada. Sim, a vida é assim, minha querida, continuou Emma, eu achava que estava tudo resolvido em minha vida. Depois de anos de vida difícil com meu primeiro marido, depois de suas surras e maus tratos, encontrei um homem decente, com quem posso viver minha velhice. A mãe de Selena riu muito. É inacreditável, com pessoas como Vitor, a velhice não é uma alegria, seu homem podre, disse Verônica. Mas, no começo, não parecia ser assim para mim. Sinceramente, até achei que tinha me apaixonado por ele. Ele é bonito e econômico, e em casa ele pode fazer muita coisa. É verdade que ele não gostava muito do meu pai, mas sempre atendeu aos meus desejos, porque o principal para o pai da única filha era que ela fosse feliz. Assim, ela o alcançou, mas ele passou a visitá-la com menos frequência. Ele não estava feliz em ver Vitor. Verônica serviu um pouco de chá para Selena e Emma perguntou: Você gostaria de mais chá quente? Não, Verônica, obrigada, ela cobriu a xícara com a palma da mão. Selene notou a maquiagem cara, a pele macia e os vários anéis que adornavam os longos dedos de Emma. Teríamos vivido assim com Vitor se Selena não tivesse aparecido, a mulher olhou para a garota de forma significativa. Eu realmente não queria que ela fosse atrás do meu pai. Algo me dizia que a informação que a filha estava recebendo poderia estar envenenada e lhe faria muito mal, disse a mãe da menina, apoiando a cabeça na palma da mão. Eu não era a única, disse Emma, mas quando observei o comportamento de Vitor em relação à filha, fiquei com o coração partido. Quanta crueldade com sua própria filha foi revelada nele. E a culpa não era da Selena. Foi muito doloroso para mim ouvir as palavras de meu marido quando ele gritou, xingou e expulsou a criança de nossa casa. Então me dei conta de que não viverei com Vitor, mas com certeza conhecerei Selena. Então você terminou com meu pai? Perguntou Selena. Sim, mas vamos conversar sobre tudo em ordem? Quando Vitor expulsou Selena de casa, Emma pegou o número do celular da moça e voltou para a cozinha. Seu marido, como se nada tivesse acontecido, estava esquentando costeletas no micro-ondas. O rosto que acabará de ficar irritado estava calmo novamente, como se absolutamente nada tivesse acontecido em sua vida. Emma não sabia como iniciar a difícil conversa sobre o passado do marido. Ela esperava que ele lhe contasse tudo, que tentasse se explicar, se justificar. Mas ele permaneceu em silêncio. Então, ela decidiu falar primeiro. Por que você nunca me disse que tinha uma esposa e 2 filhos? Perguntou Emma. Isso faria alguma diferença? Vitor respondeu com uma pergunta. Eles não têm nada a ver com você, fazem parte do meu passado. Então, por que não me conta sobre seu passado? Eu basicamente não sei nada sobre você. Acontece que todas as informações sobre você estão sob um véu de segredo. Vitor não gostou da conversa que Emma havia iniciado, mas tentou manter a calma para não ser rude com a esposa. Durante o tempo em que viveu em casa, ele se acostumou a uma vida doce e despreocupada. Às vezes, ele voltava para sua cidade natal para ver sua mãe. Cada vez que essa conexão lhe dava a certeza de que ele não era mais desejado, todos consideravam Vitor morto. E então Selena apareceu do nada. Vitor não entendia como ela podia saber que ele estava vivo, como ela havia encontrado seu endereço, mas no fundo ele sentia que, mais cedo ou mais tarde, seu segredo seria revelado. Qualquer informação só pode permanecer secreta de forma confiável quando apenas uma pessoa a possui. E o que 2 pessoas sabem, todo mundo sabe, parece ser a sabedoria convencional. Sua mãe e sua irmã sabiam que Vitor não estava morto. Quando o homem procurou a mãe e disse que estava sendo perseguido por bandidos, a mulher ficou preocupada.
Nathalie também estava em casa naquele dia. As três se sentaram na cozinha e começaram a pensar em como Vitor poderia fugir dos cobradores. Você deveria ir, sugeriu a irmã. Não adianta, respondeu o irmão dela, essas pessoas são tão poderosas que vão me encontrar até em Chucoca. Não dá para se esconder deles em lugar nenhum. Portanto, devemos convencê-los de que não há mais ninguém de quem cobrar as dívidas, disse a mãe do homem. O que você quer dizer com isso? Os irmãos não entenderam. Convença-os de que você está morto, sem homem, sem dívidas. Os três ficaram sentados até a manhã seguinte, pensando em um plano de ação. Enterrar uma pessoa viva não era tão fácil. O plano mais atraente parecia ser um acidente de carro. Você deve desviar o carro da ponte, mas nesse momento é importante ter tempo de abrir a porta para sair, sua mãe o aconselhou, caso contrário, embaixo d'água você não conseguirá abri-la e se afogará, realmente morrerá. Vitor ficou assustado por um momento, tinha medo de morrer nessa aventura maluca, mas tinha ainda mais medo dos cobradores. Você vai conseguir, filho, sua mãe o encorajou, e depois, quando tudo se acalmar, você poderá viver em paz. Natasha e eu faremos o possível para tornar seu funeral o mais realista possível. A irmã acenou com a cabeça, concordando com a mãe. O plano havia sido bem-sucedido. O corpo de Vitor não havia aparecido, não havia ninguém para enterrá-lo, o homem estava listado como desaparecido. Então, a mãe do homem procurou um truque. Ela foi até o investigador, quase se deitando aos pés do policial, implorando para que ele mudasse o status de seu filho desaparecido. Ele deve ter sido levado pela correnteza. Tenho certeza de que meu filho se afogou na água do rio. Ele tinha medo de água desde criança, não sabia nadar, a mãe chorava inconsolavelmente no escritório do investigador, ajude a pobre mãe, mude a condição do filho dela, eu lhe imploro. Se não o fizerem, não poderemos fazer um túmulo no cemitério. Não tenho muito tempo para viver neste mundo, mas todos os dias quero vir a este túmulo e chorar meu filho. Ele conseguiu convencer o policial. Ele mudou seu status e emitiu documentos para o falecido Vitor. Em seguida, a mulher foi até a nora e disse: o corpo de Vitor não foi encontrado e é improvável que seja encontrado, mas precisamos fazer um cemitério para que haja um lugar para vir e orá-lo. Procure coisas do seu marido e veja se ele está bem. Procure coisas de seu marido que eram especialmente queridas para ele, que ele amava quando estava vivo. Nós as colocaremos no caixão e as enterraremos, e viremos a esse túmulo com flores para nos lembrarmos de Vitor. Verônica ficou surpresa com o tom afetuoso da sogra, que nunca havia amado a esposa do filho, mas ficou com pena dela e concordou em enterrar as coisas de Vitor no túmulo. O dia do funeral foi marcado. A mãe do marido de Verônica estava fora de si de tristeza, soluçando, caindo no chão, batendo a cabeça contra a cruz, colocada em um monte de terra no cemitério. Sua dor parecia tão natural que ninguém poderia suspeitar de nada. O próprio Vitor compareceu ao seu funeral. Escondido atrás dos monumentos, ele observou de longe enquanto o cortejo fúnebre avançava, enquanto o caixão era baixado na sepultura, enquanto sua mãe soluçava e sua esposa enxugava as lágrimas. Tudo correu bem, triunfou ele. Tudo mudou quando ele viu sua filha em casa. Vitor percebeu que ela poderia lhe contar ou já havia contado tudo à sua esposa. Ele definitivamente divulgaria a informação, porque a mulher não sabia que o marido queria se fingir de morto para se esconder das dívidas. Ela correrá para a polícia, sentindo-se feliz, para que seu status de pessoa viva seja restaurado e para que os documentos da mãe de Vitor, conquistados com muito esforço, sejam anulados. Tudo o que ela tem agora pode lhe escapar por entre os dedos. Emma olhou fixamente para o marido, esperando uma resposta. E ele, como em um filme de TV, reviu as imagens de seu funeral. Ele estava bastante satisfeito com uma vida feliz e despreocupada com essa bela mulher, e também com o fato de que ela não podia ter filhos. O nascimento de herdeiros não fazia mais parte de seus planos de vida. Mas o homem gostava de viver na bela casa de sua esposa, dirigindo um carro caro. Selena poderia arruinar sua vida, haveria cobradores de dívidas novamente.
Apesar de tantos anos terem se passado, essas pessoas não perdoam dívidas, elas as cobrarão do túmulo. Estou surpreso que eles não tenham feito isso, eles teriam descoberto que Victor não estava morto. Minha querida, ele se dirigiu a Emma com carinho, é verdade que meu passado é complicado. A visão de minha filha me deixou inconsciente, perturbou minha paz. Deixe-me me acalmar e, nos próximos dias, eu lhe contarei tudo em detalhes. Emma concordou. E à noite, quando a mulher estava prestes a ir para a cama, ouviu o marido falando com alguém ao telefone, tentando falar baixo para que a esposa não ouvisse. Não, você não está entendendo, temos que tirar os três de lá, a esposa, a menina e o menino. Como assim, tirá-los de lá? Como assim, tirá-los de lá? Para sempre. Para que ninguém os encontre. Emma se deu conta de que Victor queria matar a esposa, a filha e o filho e havia pedido esse favor a alguém. O coração da mulher disparou. De repente, ela se lembrou do rosto triste de Selena, enquanto as lágrimas rolavam silenciosamente pelos olhos dela. A menina estava sofrendo, tinha passado por tanta coisa, e aquele desgraçado queria matar seus parentes para que ninguém soubesse de seu segredo. Quando seu marido estava dormindo, Emma foi até o jardim. Ela foi até o gazebo, sentou-se no sofá e discou o número do telefone do pai. O pai da mulher era um homem influente e nunca recusava os pedidos da filha. Ele só podia lhe contar sobre a situação de Emma. Emma, pai, desculpe acordá-lo, mas isso é muito importante. Seu pai estava sempre disposto a ouvir sua filha favorita. As informações que ela lhe deu foram diretamente para o departamento de polícia. Eles chamaram com urgência o investigador que há muito tempo havia assumido o caso do homem morto. Antes do amanhecer, ele conseguiu reunir os documentos, lembrar-se de todos os detalhes e se preparar para a prisão de Victor. Assim que o sol teve tempo de iluminar o céu, eles ligaram para a casa de Emma e Victor. A mulher abriu a porta, deixando os policiais entrarem. Você é o Victor? Perguntou o investigador ao homem ainda acordado. Sou, respondeu ele, incerto, mas o que você quer? Victor sentiu o perigo. Ele estava acabado. Ele estava prestes a ser preso. Você está preso por fingir sua própria morte e por várias outras acusações. Siga-nos. Sim, claro, mas é um mal-entendido, Victor tentou ganhar tempo. Descobriremos no departamento se é um mal-entendido ou não, o investigador claramente cortou sua tentativa de evasão. Deixe-me pelo menos me vestir, não posso ir de pijama, pediu Victor. Sim, é claro, respondeu o policial, o senhor tem 5 minutos. O homem se virou e começou a subir as escadas, Emma olhou para ele. Talvez agora ela estivesse vendo o marido pela última vez. De repente, ouviu-se um barulho no pátio. Descobriu-se que, depois de subir até o quarto do segundo andar, Victor tentou escapar descendo pela varanda, mas os policiais que haviam ficado na rua estavam esperando por ele lá embaixo. Eles o colocaram em um carro com grades nas janelas e o levaram para a cidade. Fiquei muito triste e desagradável ao ver tudo isso, disse Emma, concluindo a história, mas quando imaginei o que aconteceria com você, percebi claramente que estava fazendo a coisa certa. O fato de você ter se livrado das dívidas é uma questão à parte, mas ordenar o assassinato de seus próprios filhos? Isso é uma verdadeira atrocidade. Não se deve permitir que pessoas como essas fiquem livres. Selena ouviu a mulher, com os olhos arregalados. O pai, de quem ela se lembrava como gentil, amoroso e alegre, já estava mostrando sua outra face. Mas a garota não conseguia imaginar que ele pudesse fazer isso com sua família. Eles tinham sofrido pouco por causa dele, vivido pouco com fome, entregado suas dívidas a cobradores de dívidas. Mas matar. Isso estava além de sua compreensão. Essa não é toda a notícia que quero lhe contar, continuou Emma. Fui ver o investigador ontem, descobri tudo sobre o passado de Victor. O homem se mostrou bastante falante, acima de tudo, estava de muito bom humor pelo fato de ter conseguido encerrar o enforcamento que havia estragado sua reputação por muitos anos. O endereço do investigador o lembrava de tempos em tempos desse caso notório.
E agora ele será enviado para uma investigação mais aprofundada, os culpados serão punidos. A mulher pediu ao investigador que descobrisse qual dos cobradores poderia ter caçado Vitor. A profissão não é tão comum, era impossível imaginar que na cidade houvesse uma equipe inteira de funcionários desse tipo. O investigador rapidamente obteve informações sobre aqueles que foram até a esposa do Vitor preso. Então Emma se voltou para eles. Os homens de aparência arrogante não quiseram ouvir Emma imediatamente, mas ela ligou para o pai e em 10 minutos foi convidada para o escritório do chefe da empresa de cobrança. Ela contou tudo para o homem grande e um tanto gordo sentado à sua frente e depois lhe pediu: por favor, diga-me quanto dinheiro eles conseguiram arrecadar. Por favor, diga-me quanto dinheiro seus funcionários conseguiram receber da mulher cujo marido supostamente havia morrido. O supervisor pensou por um momento, depois se levantou e foi até um grande armário com portas de vidro. De lá, retirou uma pasta grande, sentou-se em seu lugar e começou a estudar o arquivo do devedor. Emma esperou pacientemente. Então, o homem pegou um pedaço de papel, escreveu uma quantia e o entregou à mulher. Os olhos de Emma se arregalaram e seu coração disparou. Ela cresceu em uma família pobre, seu pai tinha um cargo importante e estava sempre em posições de liderança. A própria Emma não tinha problemas com dinheiro, podia pagar muito, mas quando viu a quantia, quase desmaiou. Mesmo para ela, a quantia escrita em um pedaço de papel pelo chefe da agência de cobrança era cósmica, proibitiva. Como uma mulher pobre poderia pagar tanto dinheiro pelo marido sem passar fome para si mesma e para os filhos, pensou Emma. Durante toda a tarde, ela não havia encontrado um lugar para si mesma, vagando pela casa de cômodo em cômodo, de canto em canto. Ela não sabia como ajudar essa moça humilde, sua mãe e seu irmão, que haviam sofrido tanto na vida com Vitor. Ele até se sentia culpado por ter dado ao bastardo quase 10 anos de uma vida sem nuvens e sem preocupações. O que quer que o homem quisesse, Emma lhe oferecia em uma bandeja de prata, sem rejeitar nada. A mulher nunca contava quanto dinheiro ele gastava de sua conta bancária. Finalmente, uma boa ideia surgiu em sua cabeça, Emma pensou consigo mesma. A mulher se recostou na cadeira e discou o número do pai. Emma, pai, precisamos ajudar algumas pessoas muito boas. Verônica e Selena ouviram Emma em silêncio. Elas faziam perguntas à medida que as novas informações chegavam, mas não interromperam a mulher, pois sabiam o quanto essa história era difícil para ela. Emma enfiou a mão na bolsa pendurada na maçaneta da cozinha e tirou alguns papéis. Esta é a escritura da minha casa. Está em seu nome. Ela se virou para Verônica: minha casa vale muito dinheiro. Meu pai me ajudou a redigir o documento rapidamente em um cartório. Eu, por minha vez, fui a uma imobiliária e concordei em vender a propriedade. Verônica e Selena não entenderam imediatamente o que Emma estava querendo dizer. A mulher ficou em silêncio por um tempo, olhando para os papéis espalhados na frente da mãe da menina. Essa casa agora pertence a você, Verônica, disse ela, e você pode vendê-la e comprar um apartamento para as crianças em um bom bairro. Assim, elas terão sua própria casa. Ou vocês podem se mudar para esta casa, que tem todas as comodidades, um grande jardim e até uma piscina. Emma sorriu, e Verônica e Selena olharam para ela com perplexidade. Acreditem em mim, isso é o mínimo que posso fazer por vocês. Não consigo suportar a ideia de que, enquanto você passava fome, privando-se das necessidades mais básicas, eu estava basicamente deixando Vitor confortável. Dói-me muito pensar nisso, por isso tomei a decisão de lhe dar esta casa. Cabe a você decidir o que fazer com ela. Qualquer ajuda que você precisar de mim. Lentamente, mãe e filha começaram a sorrir. E então Verônica perguntou a Emma, preocupada: onde você vai morar? Não se preocupe comigo, você se esqueceu de que tem um apartamento enorme e luxuoso no centro da cidade. A mulher as tranquilizou, falando francamente: nunca gostei de morar fora da cidade, nesta cidade. Foi Vitor quem me convenceu. Agora eu entendo por que ele teve que fazer isso. Muito obrigada, você é uma mulher incrível. Selena se aproximou de Emma e a abraçou. De repente, ela sentiu que a mulher era muito querida para ela, muito próxima, muito gentil. Isso não é tudo, disse Emma.
Ela abriu uma linda bolsa de couro com strass e tirou um cartão de plástico. Este é para você, Verônica. Ela entregou o cartão à mulher. Há uma certa quantia de dinheiro nessa conta. Acho que será suficiente para você viver confortavelmente, para poder terminar os estudos de seu filho e ajudá-lo a progredir na vida. Nem um pouco, Verônica tentou recusar o presente, acenando com as mãos. Aceite, fico muito feliz em fazer algo bom para você, mas tenho que entender que você não vai precisar de mais nada. Todo mês o saldo do cartão será reabastecido. Eu cuidarei disso. Os três se abraçaram. Lágrimas de alegria rolaram pelo rosto de Verônica. Vários meses se passaram. Verônica e Selena venderam a casa de Emma e compraram 2 apartamentos de 1 quarto. Selena se mudou para um deles e o outro ficou esperando Harvey crescer. A criança estava se adaptando. Ela estava feliz por sua mãe não ser pobre, graças a Emma, e por ter seu próprio ninho aconchegante. No primeiro dia, Selena trouxe Silly com ela. Era assim que ela chamava o gatinho que uma senhora idosa havia lhe vendido no mercado de pulgas. Silly, Selena chamou em voz alta seu animal de estimação. Onde você está se escondendo, pequenino? Ela passou por caixas de coisas, botas e bolsas. As coisas ainda não tinham sido desempacotadas. Ela provavelmente se arrastou para dentro de uma das caixas e lá dorme tranquilamente. A garota começou a abrir as caixas uma a uma quando, de repente, ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta. Na soleira da porta estava um belo rapaz. Em suas mãos, ele segurava a Silly. Olá, sou seu vizinho. Não é esse seu bichinho precioso que está na minha varanda? O homem entregou o gatinho a Selena. Venha até mim, você é minha felicidade, disse a garota sorrindo. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.